Olá, vocês estão bem, crianças queridas? Vou gravar esse vídeo aqui hoje falando sobre a aula de Sociologia para os segundos anos B, C e D da Escola Ernesto Them de Barros, no Novo Osasco. Então, a aula de Sociologia, eu vou comentar, na verdade, a aula de Sociologia lá do Centro de Mídias SP, certo? Então, veja, eu mandei um arquivo para vocês, que algumas pessoas ainda estão em dúvida, né, em como fazer. Então, eu vou tentar esclarecer aí para vocês. Primeira coisa, a aula do Centro de Mídias SP foi realizada para desenvolver uma habilidade em vocês. Para que vocês desenvolvessem uma habilidade. Melhor assim. Aí, então veja, a habilidade é ler e interpretar tabelas que expressam a diversidade nacional em seus diferentes aspectos. Vou ler de novo. Ler e interpretar tabelas que expressam a diversidade nacional em seus diferentes aspectos. E o conteúdo, a população brasileira, né? Então, qual que é a ideia dessa aula toda do Centro de Mídias SP? Que inclusive está disponível no YouTube, lá no canal Centro de Mídias SP. É só você procurar lá. Aula do segundo ano do ensino médio, Sociologia. Tá um pouco bagunçado lá, mas enfim, é o que tem para hoje. E veja, eu criei esse arquivo aqui em base daquela aula. Então, o que aquela aula queria? Que você aprendesse a ler tabelas para entender os diferentes aspectos da população brasileira. Como assim? Aí no texto que eu fiz, tem algumas tabelas que eu coloquei. As tabelas têm dados, certo? Então ele vai falar que existem as pesquisas que criam essas tabelas. Por exemplo, pesquisa do IBGE, vai lá o pessoal do IBGE pesquisar nas casas das pessoas, né? Quantos aparelhos de televisão ela tem, quantas pessoas moram naquela casa, se ela tem acesso à internet, se ela não tem acesso à internet, se tem saneamento básico, se não tem saneamento básico, enfim. Então são criados dados, né? Vamos supor, pesquisaram lá 1 milhão de pessoas, aí 10% diz não ter acesso à internet. Então, você vai saber que 10% de 1 milhão não terão acesso à internet. Ou seja, 100 mil pessoas não terão acesso à internet, certo? Para que isso é importante? Para você perceber quais políticas públicas serão criadas para que essas pessoas possam vir a ter a internet. É um exemplo. Um exemplo que está acontecendo agora no Enem, por exemplo. Um exemplo que está acontecendo, por exemplo. Tô bom hoje, né? Muito bem. Continuando aqui. É que eu tô meio, sei lá, tô meio desanimado hoje. Mas vamos lá. Então, o Enem não foi adiado, né? O governo tá nem aí para as pessoas mais pobres. Porque os ricos têm internet, têm casa, têm meios de estudo, livros importados, etc. Agora, as pessoas de classe mais baixa não têm nada, né? Então, o governo está dizendo lá na propaganda, só você assistir a Malhação, que no meio da Malhação passa essa propaganda ridícula. Estude como der, quando der, do jeito que der. Se vire, né? Basicamente é isso que está dizendo, se vire. Nós não temos nada a ver com a sua vida. Se você não faz é porque você é preguiçoso, porque você não quer. Basicamente é esse o recado. Então, não seja preguiçoso, estude. Enfim, então, qual o problema, né, do Enem? O problema é as pessoas mais pobres não conseguirão fazer, ou seja, as pessoas mais pobres não farão universidade pública gratuita e assim não vão ascender de vida nunca. Vai ficar num ciclo infinito, né? As pessoas pobres vão continuar pobres e os ricos vão ficar ricos. Então você tem que pensar quais políticas públicas deveriam ser feitas para que essas pessoas pobres deixem de ser pobres e possam acessar o ensino superior e conseguir novas vagas de trabalho, etc., né? Expandir os seus horizontes. Então, basicamente, é para isso essa aula. Você vai pegar as tabelas que apresentam lá, não necessariamente essas tabelas, pode pegar outras se você quiser, e aí você vai identificar, entender essas tabelas. Tem muitas perguntas na matemática também, na física, em ciências. Por exemplo, você vai fazer o SARESP, cai essas perguntas direto. Uma tabelinha, aí você tem que identificar informações. Às vezes você não precisa fazer cálculo nenhum, é só identificar a informação, mas a pessoa tem uma dificuldade, né? Aí eu vou tentar colocar algumas tabelas aqui no decorrer do vídeo para mostrar para vocês. Se eu conseguir, né? Enfim. Né? Mas enfim, o meu texto que eu mandei para vocês começa com uma série de perguntas. Ele escreveu assim, ó: vou escrever aqui uma série de perguntas que é para pensar.
Então tem pessoas perguntando para mim, professor, é para responder uma por uma? Não, não é para responder uma por uma. É para pensar. Ah, então eu não preciso ler? Não, você precisa ler. É para pensar. E aí você vai introduzir a ideia do texto. Em vários livros é usado esse tipo de argumentação retórica. Você cria uma pergunta, que é um problema para a pessoa pensar, e assim você inicia sua aula, né? Então eu coloco uma série de perguntas aqui. O que classifica o povo brasileiro? Existe algum elemento, alguma coisa que quem olha de fora para o povo brasileiro consiga identificar este povo brasileiro? Por quê? A diversidade é muito ampla. Como ter algo específico num país tão cheio de diversidade? É possível identificar, por exemplo, o jovem brasileiro no geral? Ou será impossível? Porque o jovem da Bahia não é o mesmo do de São Paulo, que não é o mesmo do Rio Grande do Sul. E assim você pode ir, que não é o mesmo de Carapicuíba, né? Então você vai criar um problema aí. Tem alguma coisa que eu falo assim, não, o povo italiano gosta de massa, ok. E o povo brasileiro? Porque o povo brasileiro, o Brasil é como se fosse um continente cheio de países, né? Se você vai para o norte, ou nordeste, ou sul, sudeste, enfim, são realidades completamente distintas. Então tem alguma coisa que possa unir esse povo? Não, o futebol, todo mundo gosta de futebol. Eu não sou muito chegado a futebol, enfim. É para você pensar, não tem resposta certa e errada. Para você refletir. Tem alguma coisa que você diz, não, isso aqui, se alguém olhar lá da Alemanha para o Brasil, vai falar, isso aqui é povo brasileiro. Ou não tem nada, né? Existem várias coisas diferentes. É possível encontrar algo em comum? O que é a diversidade? Tem Malhação agora passando, né? Que eu até falei da propaganda do Mac. A Malhação é. Como que é o nome? É diversidade, né? Não, Malhação Viva a Diferença, né? Que é exatamente isso, né? A diversidade. Tem as meninas pobres, as meninas ricas. E aí tem a questão da questão da pele, né? Da cor da pele, lá abordada. São abordadas essas questões aí da diversidade, da diferença, né? Enfim. O que é a diversidade nacional? O país foi construído por diversas culturas, nós sabemos isso, né? O Brasil é uma junção de culturas, não tem uma única cultura aqui. Então, etnia, linguagem, modo de vida, comidas, desigualdade social, cultura e muito mais. Tudo isso forma o Brasil. Mas o que é que nos une? Para saber de todas essas coisas é necessário pesquisar. E aí eu coloco aqui, né, que é o que o professor apresentou lá naquela aula dele lá do Centro de Vídeos SP. Existem dois tipos de pesquisas: as pesquisas qualitativas e as quantitativas. As qualitativas são quando as pessoas que pesquisam buscam olhar de perto e de dentro grupos distintos, desde povos indígenas, grafiteiros, para compreender seus hábitos, costumes, regras, valores, entre outros aspectos. Então, qualitativas é quando a pessoa que vai pesquisar, ela se insere naquele grupo, mas ela tem que manter uma certa distância, porque senão ela vai se deixar contaminar por aquela realidade, né? Aquela coisa, quando eu estou apaixonado, eu só vejo o lado bom, né, da pessoa. Então, se eu me apaixonar por aquela cultura, eu falo, não, aquela cultura é maravilhosa, pô, é sensacional, eu não vou ver defeitos nenhum. Né? Então, eu preciso manter uma certa distância, embora eu esteja dentro. A qualitativa. Então, você vai ver costumes, regras, valores, o que guia aquele pessoal. São coisas mais, assim, pessoais. E a quantitativa, como diz, é quantidade, né? Vai colher dados. Número de nascimentos, imigrações, desempregados, quem tem acesso à internet, quem não tem, quem vai poder fazer o Enem, quem não vai poder fazer, enfim. Ao fazer uma pesquisa é necessário nos mantermos um pouco distantes, como eu disse, para que nossa percepção não seja prejudicada. Por exemplo, se eu vou fazer um estudo sobre quem anda de skate e eu me apaixonar pelo esporte, toda a minha pesquisa só vai ver coisas positivas e legais, não vou ver nenhum defeito. Esse é um problema de quem se apaixona. Agora é momento reflexivo. Esse é o momento de quem se apaixona. Não consegue ver os erros da outra pessoa. Porém, a outra pessoa possui muitos defeitos. E em breve esses defeitos irão aparecer. Aí estoura a briga e vem a separação. Então esse é um dos grandes problemas de relacionamentos amorosos, não é mesmo? A pessoa só vê coisa boa. Ou ela nega os defeitos, né? Enfim. Interpretando dados. Aí vem uma tabelinha que eu coloquei, vou ver se eu coloco aqui no vídeo.
Aí tá, um recorte para enxergarmos a diversidade da juventude dentro da diversidade brasileira. Aí tem grupos de idade, homem, mulher, total. E depois ele vai separando essas tabelas, né? Como podemos interpretar os dados dessa tabela? Vemos aqui o que podemos chamar de recorte de pessoas que têm entre 16 e 19 anos na linha de cima e pessoas entre 20 e 24 anos na linha de baixo. Vemos a quantidade de homens, a quantidade de mulheres e o total. Nessa tabela podemos ver que existem mais homens que mulheres no Brasil em geral. Mas e se procurarmos dados de regiões do Brasil? Será que no Piauí existem mais homens que mulheres? Em Osasco, em Carapicuíba? Depois nós temos outra tabelinha, que é de 15 a 19 anos. Depois de 20 a 24 anos, mas aí quem mora no contexto urbano e quem mora no contexto rural. Urbano, as grandes cidades, rural são as pessoas que moram no interior, né? E aí vai dividindo, você vai vendo que vai diminuindo a quantidade de pessoas. Nessa imagem podemos ver que existem mais pessoas morando nas áreas urbanas e as grandes cidades do que na área rural. Por quê? Quais seriam as explicações para isso? Por que as pessoas preferem ir para a cidade do que viver no campo? Será que existem políticas públicas que favorecem a vida no campo? Será que as cidades possuem mais oportunidades? Porque até pouco tempo atrás as pessoas vinham do interior para os grandes centros à procura de emprego e tal. Mas será que atualmente essa realidade se mantém? Tem mais empregos aqui do que no interior? É só a gente pensar. E será que existe alguma política pública para favorecer que tenha mais empregos no interior do que nos grandes centros, do que nos grandes centros, para desafogar aqui os grandes centros, nas cidades? Enfim. Será que as cidades possuem mais oportunidades? É tudo isso que a filosofia, a sociologia vai pensar quando está olhando dados como esses. Mas adianta só pensar e ficar achando isso ou achando aquilo, sem procurar as verdadeiras causas, os verdadeiros motivos? Depois tem outra tabela que divide mais ainda, né? A questão de homens e mulheres, idade e tal. Tem cor da pele branca, preta, amarela, parda, indígena, sem declaração, pessoa que não considera nada, né? Enfim. Nessa tabela podemos ver a diferença de etnias. Aqui podemos problematizar por que será que aparece a palavra preta ou branca ou amarela. Por que será que colocaram esses nomes para etnias? Será que essa tabela, que é de 2010, já foi melhorada nos anos que se seguiram? Utilizaram novos nomes para etnias? Quais políticas públicas foram estabelecidas para melhorar as condições de vida das pessoas? Por agora, o que é necessário sabermos é que existem várias maneiras de se apresentar dados em tabelas. Não é um padrão. Você pode criar sua tabela da maneira que você quiser, colorida, preta, branca, com mais linhas, com mais colunas, com menos linhas, com menos colunas, enfim. A questão é que os dados precisam ficar bem organizados e claros para que quem olha a tabela saiba o que está querendo dizer, né? Porque você não vai estar do lado dela para explicar, olha, isso aqui eu coloquei por causa disso, disso, disso. Blá, blá, blá. Então você precisa fazer uma tabela que fique claro o que você quer dizer. Depois temos uma nova tabela, que é grupos de idade de 15 a 19 anos ainda, de 20 a 24, mas eles têm homem, mulher, no contexto urbano, e rural, né? O contexto rural, homem e mulher, e tal, a quantidade de homens e mulheres. Nessa tabela vemos a quantidade de homens e mulheres por área rural e urbana. Na outra, anterior, só víamos a quantidade geral. Então, em uma tabela, você pode colocar os dados que quiser, mas sempre tem que ficar claro o que está querendo mostrar. Para isso é necessário colocar as legendas e mostrar para quem está olhando o que significa cada coisa. Aí tem uma tabela de análise da violência policial, né? Então, distribuição de jovens, dos jovens segundo a percepção da violência no bairro, por cor, raça, autoatribuída, em Brasil 2004. Analise a linha violência policial da tabela. Então, nessa tabela, podemos ver uma série de informações. Na linha violência policial, podemos ver que entre os brancos a violência é de 6,6%, já entre os negros é de 12,6%, ou seja, praticamente o dobro. Por quê? Será? Não é estranho? Aí, uma reflexão do primeiro ano. O estranhamento é necessário para nós podermos fazer a desnaturalização, como eu já disse para vocês, do nosso olhar sobre a realidade. No primeiro ano do ensino médio, vemos que muitas vezes acreditamos que as coisas são naturais,
Ouvimos coisas do tipo, sempre foi assim, todo tatuado é drogado, índio é tudo folgado, cabelo bom é cabelo liso, uma mulher quando é violentada ouve. Mas também, né, com essa roupa, muitas vezes acreditamos que é natural, ou seja, normal, que as coisas sejam como são. Porém, nenhum ponto de vista, nenhuma opinião, nenhum conhecimento é natural. Nada disso dá em árvore, tudo é social. Uma construção social é, portanto, aquilo que as pessoas fazem. Nós construímos as coisas, né? É necessário desnaturalizar as coisas que parecem dadas naturalmente. Podemos problematizar aqui, como eu já fiz em sala de aula com vocês. O sexo, por exemplo. Identidade de gênero, por exemplo. As coisas são assim porque são? Sempre foi assim, sempre vai ser? Deus quis assim? É natural a situação de fome, desigualdade social, pessoas passando fome? Então, nós discutimos na sala também a questão da inundação, lembra que teve lá alagamentos, é assim porque Deus quis, né? As situações são socialmente criadas e podemos falar sobre autoritarismo, preconceito, machismo, se mulher é inferior ao homem. Então é necessário desnaturalizar, parar de aceitar tudo como está colocado, parar de aceitar as coisas como são, porque é assim mesmo, e começar a problematizar a realidade. Problematizar. Diga isso 5 vezes. Problematizar, 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 problematizar. Então, criar, né, uma visão de causas e efeitos. Procurar as causas para modificar e enfrentar a realidade. Assim, uma maneira de ver a realidade é através de pesquisas e organização de tabelas. Agora, analise a tabela acima, aí vem o exercício em si que eu passei. É só isso. Tem a tabela da violência policial, ó, que coloca brigas, violência policial, tiroteios, ameaças, consumo de drogas, tráfico de drogas, assaltos. E aí você analisando essa tabela da violência policial, olhando todos os dados, né? Não só da violência policial, mas também os assaltos, consumo de drogas, tráfico de drogas. Responda causas reais, procurando causas reais. Ou então olhe a tabela, pense e procure observar, pensar, né? Quais são as causas reais para isso que está acontecendo? Por que a violência é maior em um público e menor em outro público? Por exemplo, o tráfico de drogas é maior entre negros do que entre brancos. Por quê? Certo? Ó, por exemplo, vamos ver assaltos aqui. Assaltos. Entre brancos, tem 31,6% de assaltos. Entre negros, 29,9% de assaltos. Entre pardos, 27,6%. Então, o número de assaltos é maior entre brancos do que entre negros. O número de assaltos é maior entre brancos do que entre negros. Porém, o tráfico de drogas é maior entre negros do que entre brancos. O consumo de drogas é praticamente igual. Ameaças é praticamente igual. Tiroteios é maior entre negros do que entre brancos. Violência policial é o dobro do que dos brancos entre os negros, né? As brigas são maiores entre negros do que entre brancos. Então, por que tal coisa é maior num público e menor em outro público? Procure pensar em causas reais e não só ficar, eu acho que... Dá uma pesquisada, entendeu? Ver na internet. Enfim, procura reportagem em jornal para tentar, como se diz, dar base, né, para o seu argumento. E aí você reflete sobre essas questões, né? Por que a violência, por exemplo, é maior em um público e menor em outro público? Aí você reflete e envia sua resposta para o e-mail haroldogoncalves@professor.educacau.sp.gov.br. Coloque no assunto do e-mail o seu nome, a sua sala e o seu número, porque tem pessoas que estão enviando sem colocar nome, nem no arquivo, né? Tá mandando assim, do nada. Então coloca no assunto do e-mail, todo e-mail tem um assunto e tem o corpo do e-mail que é onde você escreve a mensagem para anexar o arquivo, certo? Então, se for necessário, eu faço um tutorial sobre isso, gente. Mas lá no assunto, tá lá, assunto. Aí você coloca o seu nome completo, você coloca o seu número e a sua sala. Por exemplo, Haroldo Gonçalves, número 38, segundo B, certo? Enfim, aí você coloca lá. Ou, aliás, coloca no assunto do e-mail o seu nome, número e série, certo? E aí no corpo do e-mail você escreve: estou enviando o trabalho sugerido pelo professor, ok? E anexa o arquivo, né? Não se esquece de anexar o arquivo. E o arquivo, dentro do arquivo, você coloca também seu nome, número e série por via das dúvidas.
Tem gente que tá mandando arquivo assim, ó, sem nada, né? Então coloca nome, número, série, a gente não vai morrer por causa disso, ok? Então é isso, gente. Espero que tenha entendido alguma coisa. Se não entendeu, eu respondo no WhatsApp, certo? Mas basicamente é isso. As tabelas servem para nós observarmos a realidade. Então você vê lá e interpreta. Não precisa fazer cálculos, geralmente, né? Não sei, seja uma pergunta de matemática, de física, enfim, de química. Mas aqui no caso da sociologia não precisa fazer cálculo, é só você olhar e ver lá, bom, está dizendo aqui que, por exemplo, a quantidade de homens é maior do que a de mulheres em tal lugar. Mas, no geral, a quantidade de mulheres é maior do que a de homem. Por que será que é assim? Ou então diz, tá mostrando uma tabela aqui, que a quantidade de empregos é maior no sudeste do que no centro-oeste ou do que no nordeste do país. Por quê? Está mostrando aqui que a quantidade de empregos é maior na cidade do que no campo, do que na área rural. Por que que é assim? Por que que não é desenvolvida uma política pública para incentivar as pessoas a ficarem no campo e desafogar os grandes centros? Então você vai problematizando a realidade a partir dos dados que você olha, certo? Obrigado. Não se esqueça de curtir o canal e compartilhar com seus amigos. Se inscreva no meu canal. Obrigado.